O brasileiro precisa ser estudado. Por que eu estou falando disso aqui agora? Estava zapeando agora no Instagram e eu vi uma postagem do Bruno Mars, aquele cantor que teve recentemente no Brasil, e ele fez 3 postagens em 3 dias. A postagem que ele fez há 3 dias atrás teve 64 mil comentários, a que teve há 2 dias atrás 276 mil comentários, e uma que ele fez há 2 horas. Não sei quando você está vendo esse vídeo, agora, quando eu estou gravando, há 2 horas ele fez uma terceira postagem com uma camisa do Brasil, da seleção brasileira, alguma coisa assim. Em todos eles elogiando, enfim, aquilo que aconteceu no Brasil, o show, e eu não estou discutindo, né, a qualidade dele, puta cara legal, som legal, um cara bacana, enfim, não estou discutindo isso, e não é para discutir nada em relação à arte ou ao artista, mas ao brasileiro. Por quê? Porque a gente fez com que ele tivesse um engajamento muito maior do que qualquer outro país, né? Então, fazendo essas comparações, então ele fez 3 postagens, uma há 3 dias com 64 mil, uma há 2 dias com 276 mil, de um vídeo que ele fez muito legal, muito bem feito, inclusive, e uma que ele fez há 2 horas atrás com 98 mil comentários. Olhando para as postagens anteriores do Bruno Mars, a anterior é de 25 mil comentários, que é de um show que ele fez no Chile, onde metade é brasileiro brigando com ele, né, cobrando dele uma postagem de coisas que ele fez no Brasil. 11 mil antes no Japão, 10 mil nas Filipinas, uma, 8 mil a outra também das Filipinas, e na Coreia 5 mil comentários. E aí, repito, não estou discutindo a qualidade nem o artista, mas o brasileiro, por quê? Porque a gente está lá elogiando e falando, queremos mais Bruno Mars no Brasil e etc. Ele deu alguma coisa, deixou entender isso, que ele quer voltar, enfim, e tomara que volte e faça muito show aqui. Mas a questão é que a gente, como nação, também seria legal que nós nos mobilizássemos para brigar contra essa reforma tributária. Por que eu estou falando disso aqui nessa página? O que tem a ver Bruno Mars com a página do Rubens aqui no Instagram? Nada. É que se a gente tivesse a mobilização que nós tivemos para falar do Bruno Mars, para brigar por aquilo que é nosso, talvez nós tivéssemos um outro encaminhamento da nossa política, da nossa justiça e tudo mais. Por quê? Porque está tramitando lá no Congresso a reforma tributária, agora está no Senado, que vai ferrar com muita gente, né? Então, essa proposta, como está colocada lá no Congresso, que foi aprovada pela Câmara, ela privilegia muito a indústria, mas ela prejudica em excesso quem presta e quem toma serviço. Isso não tem como não dar resultado em aumento de carga, porque eu e você, como tomadores de serviços médicos, escolares, advocatícios, pensando na minha área aqui, ou qualquer outra coisa de serviço que você tenha, que você enxergue, serviço de construção, serviço de limpeza, serviço de tinturaria, de lavanderia e qualquer outra coisa, vai acabar sofrendo impacto aumento de carga tributária. Por quê? As indústrias, elas têm na previsão legislativa um benefício de ter a tributação, mas poderem se compensar com aquilo que eles vão gastar. Quem toma serviço não, quem presta serviço não. E aí isso vai fazer com que eu e você paguemos a conta. Então você que paga a escola, você que paga a mensalidade da escola do filho, faculdade, etc., você que contrata serviços de portaria, limpeza, etc., você está potencialmente vinculado aí a um aumento importante das despesas que você tem daqui para frente se for aprovada a reforma tributária como ela está. Então, bota a mão na consciência, vamos pensar em discutir também com o Congresso Nacional, agora com o Senado, para saber se a gente não consegue também pegar uma pequena parte dessas quase 400 mil pessoas que comentaram Bruno Mars nos últimos 3 dias para colocar isso no Congresso. Né? Vamos colocar isso lá, vamos fazer pressão no Senado para que eles entendam. Pessoal, lá na Câmara, o projeto da reforma foi aprovado a toque de caixa, não teve discussão. O texto, como foi aprovado, chegou a 5 minutos para alguns deputados, não todos, e foi aprovado, nós sabemos a que título, a que custo, a que condições, né? A liberação das emendas parlamentares que aconteceu no Congresso Nacional às vésperas da votação da reforma tributária é uma verdade. Isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com
com visão de política de um ou de outro. Isso aconteceu e poucos foram os que tiveram acesso ao texto que foi votado, na forma como ele foi votado. E aí, repito, isso não tem nada a ver com questões de política partidária, mas tem a ver com aquilo que estamos na iminência de sofrer no nosso país como uma pretensa reforma tributária que impacta para todo mundo. Reforma tributária não pode ser discutida em 5 minutos. Há anos, há décadas se fala da modernização, há décadas se discute o que seria um modelo razoável, mas estamos aí às vésperas de uma votação pelo Senado Federal de um projeto que foi aprovado pela Câmara de qualquer jeito. Então, quem votou, votou de qualquer jeito, quem aprovou, aprovou de qualquer jeito, quem fez com que isso chegasse no Senado não fez de forma cautelosa, como deveria ser um projeto importante como é esse, e agora é a vez do Senado ou barrar ou dar sequência nisso. Então, o meu papel e o seu é dar voz para isso. Se a gente fizer com que os nossos senadores coloquem a mão na consciência e busquem técnicos, pessoas tecnicamente habilitadas, já que muitas vezes eles não são tecnicamente hábeis para isso, não tem que ser, nem todo mundo tem que ser, enfim, mas quem está lá não necessariamente é tecnicamente hábil para entender o impacto que isso pode acontecer, que eles busquem técnicos, enche o e-mail do seu senador, da pessoa em que você votou, ou mesmo em quem você não votou, basta você acessar o e-mail do Senado e mandar e-mail para os senadores e falar, filho, não vota esse negócio desse jeito não, vamos mudar, vamos pensar. É importante privilegiar a indústria? A indústria gera emprego, gera receita, mas a gente não pode fazer com que essa conta caia na grande massa da população que toma serviço, que é usufrutuária aí dos serviços, né, que é destinatário dos serviços. Então, vamos entender isso, vamos pensar, porque eu já perdi a chance, já perdi a ideia, já não viajo mais na ideia de que a reforma tributária vai diminuir carga tributária, não vai. Dizem que ela vai facilitar, não sei, porque ela prevê uma transição aí de 10 anos, onde vai ter concomitância de sistemas, a transição para os estados e municípios vai ser de 50 anos, então não vai ser algo simples, vai gerar litígio, vai gerar dor de cabeça, vai gerar muita discussão, mas mais do que isso, vai gerar aumento para mim e para você como tomadores de serviços e prestadores de serviços que somos. Então, instituições de ensino, empresas que prestam serviços das mais diversas naturezas, elas vão acabar sofrendo majoração sim de carga tributária, porque hoje a gente sai de um ISS que é de 5% no máximo para um IBS e CBS que sabe-se lá quanto vai ser. Esse é outro detalhe, porque a forma como foi aprovada a reforma, na forma como ela está, ela não tem a legislação complementar. Mudou-se muito nesse projeto da ideia constitucional, incrementa-se muito o texto constitucional, mas nós não temos as legislações infraconstitucionais que trariam as limitações de alíquota, valores, percentuais que seriam aplicados para que eu e você pudéssemos ter uma noção de quanto gastaríamos com o imposto daqui para frente, pensando nisso tudo. Então, assim, não tem modificação nesse projeto de imposto de renda, mas tem modificação daquilo que nós conhecemos hoje como imposto de PIS, COFINS, imposto de produtos industrializados, ISS e as contribuições. Esses aí já vão por si só trazer muito impacto e majoração para muita gente. Então, muita gente não está entendendo o impacto que isso está acontecendo, então a gente acaba no Pão e Circo lá elogiando o Bruno Mars, e tem que elogiar porque é legal, mas esquece de pensar que no final das contas o show do Bruno Mars vai sair mais caro, porque a incidência tributária que recai sobre isso, sobre esse show também vai ser majorada daqui para frente se houver essa aprovação como nós estamos enxergando aí, tá bom? Mas é isso, só uma reflexão rápida e talvez provocativa para a gente pensar como sociedade e pensar qual é o nosso papel nessa figura toda. Beleza? Beijo para vocês.